Aí, belezeira. Então, a galera aí, né? Boa noite. Mais uma segunda-feira aí de reflexão, né? Pensamentos, experiências, risadas, é claro, né? Que se não for engraçado, as coisas não têm sentido. E na nossa área tem muita coisa que acontece, que faz. Num primeiro momento a gente acha engraçado, mas depois a gente tem que ir ajustando. Tem muito disso, né? Tem as pérolas, tem umas coisas muito legais aí. E hoje a Bárbara está conosco, que loucura. Não sei se quem estava aqui lembra, mas nós tivemos uma tentativa, né, Bárbara, de live aí Nossa, pois é, no pessoal. uma tentativa de live umas semanas atrás, mas a tecnologia, às vezes, ela Não não é a quer nosso ajudar, favor, né? ela não quer ajudar muito, mas está tudo certo, né? Semana passada, a doutora Mariana falou conosco também, sabe, Bárbara? Acho que eu não mandei o link para você, mas falamos um pouquinho aí de alguns direitos trabalhistas, né? São 20 minutos para um assunto, igual o de hoje, é algo que dá para a gente ficar falando aí a noite inteira, né? Dia inteiro aí. Mas como nós temos um tempo, né, curto, mas, né, mesmo sendo curto, vai ser muito importante e desde já eu já agradeço, viu? A sua disponibilidade. Você falava até agora há pouquinho aí que chega em casa aí quase 7 horas da noite, né? Entra no trabalho às 8 da manhã e chega quase às 7 horas da noite, correria, e mesmo assim, né, deixou um tempinho aí para compartilhar com o pessoal, tá? Ô, Bárbara, fala para nós um pouquinho de você aí, que empresa que você está trabalhando aí no momento, faz tempo que você cursou, fala um pouco da Bárbara aí para a gente, aí para a galera conhecer quem que é você. Sim, claro. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certo com essa nossa roda de conversa, né? Então, eu sou a Bárbara, eu fui aluna do SENAC, eu cursei, eu acho que eu me formei em 2023. Não, Dois ou três? 2022, 2023, eu me formei nessa época. Sim. Durante o meu curso de segurança, eu fiz um estágio numa empresa lá em Bela Vista, né, a Isoeste Metálica. Então, eu fiquei cerca de um ano estagiando na área. E aí, eu me formei, saí do estágio e consegui o emprego já na área como técnica. Então, é onde eu estou hoje, né? Eu estou na Ultrapão aproximadamente 3 anos aí. O ano que vem completa 3 anos, na verdade. E aí, assim, foi o meu primeiro contato. Eu era única técnica, era eu e eu. Então, não foi fácil, não foi um processo fácil. Eu não tinha um gestor da área que pudesse me dar um suporte. Então, assim, querendo ou não, o que a gente aprende no curso não é tudo. A gente aprende muito com a vida, né? E eu realmente fui batendo cabeça até aprender. Não sei tudo até hoje, mas todos os dias a gente está aprendendo, né? Atualmente, eu estou na Ultrapão Alimentos, é uma empresa que faz pães congelados. Ela fica ali perto da Bloquel, para quem é de Pouso Alegre. E aí eu estou cursando também gestão ambiental e estou tendo a oportunidade de atuar na área já, né? Eu me formo o ano que vem, mas eu estou conciliando ali a prática com a teoria e isso tem sido muito bom para mim, tem sido bem proveitoso. Ah, sim. Show de bola. Então, você já deu gancho aqui para alguns questionamentos que serão muito importantes aí no decorrer do nosso bate-papo. Comenta conosco aí qual que foram as principais alterações, as principais diferenças que você notou de uma empresa lá na Isoeste. Isoeste é produção de telhas, é isso mesmo? Lembro que eu Isso, fiz um treinamento de lá. metálicos. Isso. E depois você vai para uma empresa alimentícia, né? Claro que existem as diferenças, né? E você lembra, você consegue apontar para nós o que você sentiu de mais diferente desses dois tipos de empresa, dessas duas organizações aí?
Olha, muda muito, ainda mais que assim, eu passei por 3 ramos, né? Eu iniciei a minha carreira, vamos dizer, né? Com 18 anos eu entrei na Invicta, que é uma empresa que produz garrafas térmicas. Eu não era da área, mas foi lá que eu tive meu primeiro contato com a segurança do trabalho. Então, assim, eu nunca me vi nessa área, mas a gente se espelha muito nas pessoas, né? E eu falo que os meninos da segurança de lá, eles me deram uma certa motivação para hoje eu estar onde eu estou, né? Ah, que legal. Então, era um ramo totalmente diferente. Eu fui para a Isoeste, era totalmente diferente. E depois para uma indústria alimentícia. Então, pegando ali da minha época de estágio para a área que eu atuo, né, hoje. Muda muito em questão de limpeza e organização, padronização dos processos, né? Lá na Ultrapol, a gente sempre tem auditorias de qualidade, a vigilância sempre está indo lá. Então, assim, não que a gente não tenha que fazer o certo, a gente tem que estar com a documentação tudo em dia, né? A gente tem que seguir realmente a segurança. Mas numa indústria alimentícia, eu senti que isso a gente segue muito mais à risca do que em outros ramos. Sim. Vamos dizer assim, foi o meu sentimento, né? Mas assim, tem que levar em consideração que eu era uma estagiária e também não tinha acesso a tudo, né? Sim, E aí depois eu exatamente. me vi tomando conta de um setor inteiro numa indústria alimentícia. Então, realmente tem muita mudança. E assim, é bacana, eu acredito que fico nessa fala sua aí, que no quanto estagiário, né, a sua responsabilidade, ela vai a uma certa limitação, né? Você está acompanhado, na época era Yara? Isso, a Yara. Yara, né? Foi professora nossa ali hoje, não sei se ela, acho que ela foi para a CIMED, se eu não me Ela engano. ela tá no CD da New Brands, que é a Ah, antiga bacana. Invicta. Ela foi Uma para pessoa lá. muito, muito gente boa mesmo. E assim, eu acredito que por esse ponto, porque eu me recordo dessa empresa e a questão dos riscos, né? Porque nós temos ponte rolante ali, Exato. eu não vou me lembrar qual que era o limite, enfim, né? A questão do peso, mas era uma empresa que oferecia também muitos riscos. Mas é o que você falou aí. Naquele momento você tinha uma limitação, né? De atuação por ser estágio. E logo em seguida, então, você vai para a Ultrapão. Né? É isso mesmo? Foi direto? Você não chegou a Isso. trabalhar com outro setor, não? Você já foi para o Ultrapão. Na verdade, eu saí do estágio Sim. e eu consegui uma oportunidade para cobrir férias de um técnico de segurança lá no Cristália, durante um mês. No Cristália é lá no distrito também. Antigo Isso, Sonobiol, não é isso? Uma isso, coisa assim? isso mesmo. Então, eu Sim. saí da Isoeste, porque assim, eu cheguei a ser efetivada. Eu fiquei como assistente de segurança, mas eu fiquei por 45 dias. É uma empresa muito pequena aqui em Minas, né? A sede deles é em Anápolis. Mas aqui em Minas é muito pequena e não precisava de ter mais uma pessoa na segurança. E a Yara, na época, era técnica de segurança sênior. Então, assim, quem era eu, né? Então, eles rescindiram o meu contrato. E aí, logo em seguida, eu entrei no Cristália, fiquei uma semana em treinamento, né? Porque era o meu primeiro contato como técnica direto, então, assim, querendo ou não, foi um baque. E aí, depois, como eu vi que estava terminando o meu contrato ali com eles, eu já fui direto para o Ultrapão. Aí lá eu tô até hoje. Sim. Ó, show de bola. Ó, você vai falando, você vai dando alguns ganchos aí, de repente tem coisa que eu coloquei para você que não. Mas vamos lá, você falou um baque. O que é esse baque aí, ô Bárbara? O que aconteceu? Tremeu na base ali no primeiro Tremi na momento, é base. isso? Tremi na base, Tremeu na gente. base. Porque assim, igual você falou, né? Como estagiário, a gente tem um certo limite, né? A gente não pode abranger tudo. A gente tem as nossas responsabilidades. A Yara é uma pessoa que ela me ensinava de tudo um pouco. Sim, Mas eu não atuava. Mas ela me deixava a par. Olha, existe isso na sim. segurança do trabalho. Um dia você vai fazer isso. Mas eu não atuava. E aí, pensa bem, eu cobrindo férias, só tinha eu da segurança, não tinha mais ninguém ali. Então, é uma baita responsabilidade, você Sim, cuida de exatamente. pessoas, né? Exatamente. Então, assim, aquele medo de você
nossa, vai que você faz alguma coisa errada, vai que acontece um acidente nas férias do técnico, né? Então, você está lá, E eu tô lá. Então, assim, mas nem sim, tudo está ao nosso alcance, né? Não quer dizer que um acidente exatamente, aconteceu é nossa culpa. exatamente. Hoje eu não sinto a culpa. Eu fico triste, eu fico muito chateada, porque eu falo assim, que os colaboradores, eles são como meus filhos. Eu falo isso para Sim. eles são meus filhos barbados. Então, quando acontece alguma Isso é coisa, tenso, hein? a gente fica meio triste. Mas, assim, a culpa em si, eu acho que eu amadureci com o tempo, eu não tenho mais. Porque a gente faz a nossa parte, a gente orienta, a gente treina, a gente acompanha. Mas, infelizmente, Exatamente. assim, a gente não consegue ocupar o lugar do outro, né? Assim, a conduta Isso. que ele vai ter. Né? E esse filho barbado já existe uma formatação pronta, né? Então, você liberar um espacinho no HD desse Uhum, trabalhador é é um difícil. serviço de formiguinha, né? É possível, com toda certeza. Depois você até fala para a gente dos números de acidente. Eu acredito que você não tem acidente lá todo dia. Se não tem, é porque Não, existe uma cultura. As pessoas são capazes de aprender, né? De entender. É claro que o cenário é dinâmico, que você, né, você pensa ali, poxa, olha, eu tô com 50 aqui, treinado, tudo certinho. Mas daí pede conta 10, entra 20 que nunca viu falar de segurança e é, volta todo o ciclo, é. né? Volta todo o ciclo. E É um isso trabalho diário. É um trabalho diário. exatamente, é um trabalho contínuo, né? É algo que até o momento que você se encontrar lá e o próximo e o outro nesta visão de prevenção, né? Os filhos barbados, né? São nossos filhos. A gente até É. brinca que nosso filho não deixa de ser filho depois de 18 anos, né? Daí fica até mais É. complicado. Então é mais legal. Beleza, indo já então para a Ultrapão, você chega na Ultrapão sem ter ali um responsável direto, talvez assim eu possa dizer. Você tinha de Sim. repente ali um gestor da planta, né? Mas que muitas vezes ele não tem o conhecimento ali da exigência da norma, e às vezes qual é o risco dele tentar engessar, ou não, Bárbara, isso não tinha isso, agora você quer pôr isso? Não tinha esse custo, agora você quer inventar. Mas e aí, como é que foi esse início? O que se realmente teve esse desafio? Como é que Ah, você teve. superou? Faz 3 anos que você está lá, não é? É, Então não aproximadamente deve 3 anos. fazer um trabalho muito ruim, não, né? 3 aninhos já na casa. Conta Amém. aí qual que é se você puder contar para nós aí qual que é a receita do bolo, Olha, né? Para a gente, paciência e amor sim, ao que você faz. Eu acho que assim, se você colocar amor em tudo que você for fazer, você tem sucesso. Eu acredito sim, que sim, é essa a receitinha do bolo. Quando eu entrei na sim, Ultrapão, eu até hoje eu respondo para o RH. Então, a minha gestão é o RH. Eu tive uma mudança de gestão bem recente até, mas a minha gestora na época, ela tinha um leve conhecimento da área. Quando eu sim. entrei, eu não tive, lógico, uma integração de segurança, porque não tinha ninguém. Então, eu lembro bem que eu participei da integração de RH e a minha gestora falou assim: tá, agora você senta aí na sua mesa, esse é o teu computador, a pasta de segurança é essa, você abre e fuça. É isso que você Aí tem que força, fazer. aí vai lá e E se foi. vira. E E foi. fui, e Beleza. assim, o Google era o meu melhor amigo, porque eu não sabia uma coisa lá e pesquisava, porque assim, eu, particularmente, eu não gosto de ficar perguntando muito. Apesar de eu não ensinar isso para as pessoas, perguntem, mas eu não gosto. Então, eu não sabia o que era um documento, para que ele servia, ia lá e pesquisava, tá, entendi. Então, aí eu fui me direcionando, fui entendendo melhor. Eu lembro que na época eu entrei lá e eu estava cursando gestão ambiental na, na Uniaselv. E quando eu me vi naquele cenário, eu falei, meu Deus, agora o filho é meu. Eu tenho que cuidar sozinha. O que eu fiz? Eu parei com a faculdade. Falei, não vou dar conta de conciliar. Eu preciso aprender o que eu tenho que fazer agora, que é a segurança do trabalho. Quando eu estiver preparado e sentir a vontade para retomar os estudos, eu retomo. E aí foi o que aconteceu. Depois de um ano, eu me senti pronta e retomei os meus estudos. Hoje eu consigo conciliar bem.
Então, assim, foi um início bem difícil. Eu tive muita resistência dos colaboradores, muita resistência, porque antes de mim teve um técnico, ele não ficou muito tempo, mas teve uma pessoa ali. Então as pessoas falavam: ah, mas fulano fazia assim. Ah, mas naquela época não tinha isso. E a segurança estava bem largada, vamos dizer assim, sabe? No português, claro. Então, foi muito difícil colocar ordem ali. Foi um serviço de formiguinha. Hoje não está 100%, ao meu ver. Eu tenho muito a melhorar ainda, mas assim, é um trabalho diário. Não adianta nada a gente dar um passo maior que a perna, sendo que o básico o pessoal não entendeu ainda. Então, a gente tem que caminhar assim aos pouquinhos. Exatamente. Nossa, muito legal falando desta forma aí, porque aqui, ó, a Dani está mandando mensagens aqui e vejo que da forma que você está trazendo, tá, as pessoas estão conseguindo se encaixar lá dentro, sabe? E assim, ó, quando você entra na Ultrapão, né? O que que você sentiu que você deveria de repente ter feito um curso, alguma coisa antes na Ultrapão que ajudaria você na Ultrapão, sabe? Nossa, olha, se eu fizesse, se eu tivesse feito aquele curso antes de entrar aqui, eu não teria muita dificuldade. Você lembra de alguma situação, uma coisa que você chegou a pensar isso em algum momento? Olha, eu vou ser muito sincera. Sim. Quando eu me deparei com esse cenário de que eu era responsável ali sozinha por esse setor, eu pensei assim, eu deveria ter prestado mais atenção em algumas aulas. De verdade. Pega aí, ó, quem está escutando aí, você aí, presta atenção, para de reclamar, Para de certo? reclamar, gente, de verdade. Nossa, eu lembro de um professor nosso do Senac. Ai, meu Deus, não vou citar nomes. Mas, coitado, ele passava umas matérias sobre eventos, né? Campanhas e tudo mais. E na época, eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. E eu achava assim, chato, cansativo. Ai, gente, eu nunca vou precisar disso, não. E eu estou planejando a minha CIPAT. E aí eu falo, meu Deus, eu precisava ter empenhado mais nessas aulas, nas dicas que o professor dá, porque o professor está ali, ele está na área, ele já tem mais conhecimento, às vezes ele vai te dar o pulo do gato, né? Ele vai te dar uma dica que Às vezes é você uma coisinha simples, né, cara? É uma coisinha simples. que faz a É verdade. diferença total. Então, assim, eu falo assim, por sinceridade, eu prestaria mais atenção em tudo. Eu não reclamaria. Eu acho que se eu pudesse voltar no passado, eu faria o curso assim com mais empenho, com mais vontade. Não que eu não tinha vontade, mas assim, eu me deparava com algo difícil e falava assim, depois eu vejo. Não, gente, não deixa para depois, tudo é muito importante. Vai chegar uma certa hora, um certo momento que você vai se deparar com aquilo e você vai ter que se virar nos 30. Se você tem uma pessoa ali, né, um gestor da área para te ajudar, é show de bola. Agora, quando você se vê numa situação que é você e você mesmo, que você tem que ir atrás de informação, você corre o risco de errar. Então, lógico, você tem que ter uma rede de apoio, né? Até hoje eu mando mensagem para meus professores da época para tirar dúvida, Isso mas aí, é isso aí, entendeu? A sala mesmo. A sala eu vejo, né, que as turmas que passam, eles, né, devem enxergar um ou outro ali, questão da parceria ali mesmo. Até para uma palestra, de repente. Então, aproveitar ali como você falou a palavra, né, essa rede que é formada durante 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio aí, que isso pode ajudar a gente, né? E já nesse assunto, sobre CIPAT, que era algo que eu tinha anotado aqui depois, como que você enxerga a CIPAT para uma empresa? Como é que você enxerga? Ela tem essa importância mesmo? Você vê ela como um start para um momento? Como que você enxerga a CIPAT? Né? Como que hoje a Ultrapão enxerga a CIPAT também, sabe? O que você pensa sobre isso? olha, a CIPAT, igual a gente estava conversando antes, né, de iniciar aqui, é o nosso momento de brilhar. Não que a gente não faça isso todos os dias, todos os momentos com o pessoal. Mas, querendo ou não, até eles esperam essa semana da CIPAT. Então, todo mundo fica assim, nossa, até agora você não falou nada, quando que vai ser? Né? Então, assim, todos os dias
a gente está ali acompanhando de perto os riscos, gerenciando, minimizando. Só que assim, a CIPAT ela é algo mais específico, porque como eu falei da resistência que a gente tem, eu encontrei resistência não só nos colaboradores, mas na gestão mesmo, né? Tudo é falta de tempo. Não dá tempo de você fazer um treinamento. Não dá tempo para um DDS. Mas a CIPAT é algo que todo mundo espera e é o nosso momento de colocar as cartas na mesa ali. Então, lá na Ultrapão, por exemplo, como eu estou assumindo, querendo ou não, a parte de meio ambiente, então eu aproveito essa semana não para falar somente de segurança. Eu abordo segurança, saúde e meio ambiente. Usam o termo CIPATMA? Tem alguma coisa? Usa, isso, é a nossa CIPATMA, porque aborda também essas questões de meio ambiente. Sim, e a Ultrapão hoje, ela tem, eu não sei se você pode revelar isso, mas já existe, vocês, algum sistema, alguma coisa relacionada ao meio ambiente, auditorias, uma ISO 14001 lá, por exemplo, não, faz mais por... Infelizmente o não, cumprimento da legislação, né, e a conscientização, cultura, né, que é muito importante. Não é porque essa empresa que tem só 14 que nós vamos nos preocupar com o ambiente, né? Então, fazer isso por entender que é importante, isso é muito bom. Porque um dia a empresa definir ter um certificado de 14 mil, por exemplo, ela já está preparada, caminhando, já entendendo, né? Então, lá vocês não têm essa exigência, né? Infelizmente não, porque assim como eu, querendo ou não, dei o start à segurança, porque como eu comentei, era um setor, infelizmente, assim, jogado, né? Sim. O meio ambiente também eu estou estruturando. Antes não existia um setor de meio ambiente. Hoje o setor de meio ambiente é eu só, né? Na parte de segurança eu tenho um assistente que me dá suporte, né, em algumas questões de saúde também, mas meio ambiente sou só eu. Então, eu comecei assim, do zero, do básico. Eu sabia tudo? Não. Eu fui atrás de uma consultoria, porque meio ambiente, eu falo que o buraco é mais embaixo, né? Então, assim, eu fui atrás de uma consultoria para me ajudar. Por onde eu começo? Eu fiquei perdida, né? Você falar de meio ambiente não é só você fazer um MTR e mandar um resíduo para a destinação final. Não manifesto, né? Manifesto, transporte de resíduo, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, assim, meio ambiente não é só isso. E antigamente era só isso que era feito. Então, eu comecei realmente a estruturar isso lá. Então, talvez. Show de bola. Ó, tô caminhando para aqui, né, uma conclusão. Peraí, ó, a Dayana... Ô, Dani, respondeu para você aí, né? Tá bom, né? Eu ia perguntar isso, mas já puxamos o assunto aqui, eu acho que ela já te respondeu. A Dayana trouxe uma pergunta aqui interessante que também, né? Olha lá, como é para... Vamos ver, deixa eu entender aqui. Tá, para conversar com liderança, gerência, né? Cargos ali estratégicos. Você percebeu alguma dificuldade na linguagem? Olha, eu... E assim, não percebeu, de repente já tinha um conhecimento, uma abordagem, mas assim, o que é importante a preparação do aluno quanto a estes momentos, sabe? Porque você sabe, falar uma coisa com, desculpa o termo, eu não gosto desse termo, mas só para ficar mais claro aqui, o peão é uma forma, né? E a gerência, a liderança é outra forma, porque ali existe um conhecimento diferente, existe os conceitos, conhece, né? Muitas das vezes a questão técnica. E nós precisamos também adequar a essa linguagem para ser assertivo, né? E da experiência sua aí, você deve realizar reuniões com eles, mensais, semanais, talvez. E assim, compartilha com a gente aí referente a esse tipo de comunicação, qual a orientação que você passa para a gente, se teve dificuldade no início, sabe? Compartilha com a gente nessa pegada aí da liderança e gerência, né? Que é muito importante também. Sim. Não, com certeza. Vamos lá. Lá na Ultrapão, nós temos como costume fazer uma reunião diária. Então, todos os dias a gente se reúne, todas as áreas, né? Um representante de cada área, e aí a gente começa falando... Travando você, não é o DDS, é uma reunião
É uma reunião das áreas. Então, por exemplo, vai eu, que é da segurança, vai o meu gestor do RH, vai um representante de qualidade, um representante de P&D, um representante da produção, para levar o tema. Né? Então, por exemplo, teve um acidente no dia anterior. Então, hoje eu chego na reunião diária, comunico as áreas todas, solicito um DDS, exponho os planos de ação. Então, a gente já se reúne ali todo mundo, para todo mundo ter conhecimento de tudo. A gente andar ali na mesma página. Se tratando da linguagem, eu não tive dificuldade, porque eu sempre fui muito espontânea. Eu sempre fui muito falante, quem me conhece sabe. E eu acredito que, assim, a gente não pode se basear em ficar usando muito termo técnico. Eu aprendi dessa forma no curso e também na época do meu estágio. A gente tem que falar o português claro para a pessoa entender. Claro que você não vai falar com o dono da empresa do jeito que você fala com um peão, né? Vamos dizer assim. Tudo tem seu limite. Mas eu não fico muito presa em termos técnicos. Tanto é que vocês podem até perceber o jeito que eu falo aqui. Eu falo um português claro que todo mundo entenda. Eu acho que o nosso papel principal é a gente mostrar para a liderança, mostrar para a gestão a importância da segurança, até onde ela vai, por que ela é importante, mostrar para a liderança por que é importante a gente se antecipar com os riscos, que as pessoas falam assim, Bárbara, você é muito trágica, nossa, você vê coisa ruim em tudo. Vejo, porque se eu consigo antecipar o risco, eu vou antecipar. Pode ser que não aconteça nada, mas e se acontecer? Então, o nosso papel é sempre estar bem alinhado com as áreas, né, com os gestores, e mostrar para eles de forma simples a importância que a segurança tem no dia a dia. Então, acho que é por isso que eu não tive dificuldades. Sim, que legal esta visão, né? Até respondendo o pessoal aqui, a tranquilidade que você está passando essas informações para a gente, né? Porque são assuntos tensos, né? E existe uma tensão. É claro que isso, no decorrer também, né, das experiências, vai auxiliando, a gente vai entendendo como que funciona, mas aí um conselho para a primeira reunião, ser claro na informação. No Ser claro, de começo, repente, pode até tremer na base, porque chegam ali. É o que a gente pensa muitas vezes, né? A gente acaba aqui fazendo um julgamento, até de repente, vestimenta. Nossa, chegou lá, uma pessoa todo. De repente, é o dono da empresa. De repente, isso começa a deixar a gente com frio na barriga, um nervosismo. Mas espera aí, né? Eu tenho conhecimento, se eu estou lá, e se ele me contratou porque ele confia no meu trabalho, então, e com calma, né? Com o jeito, né, nosso de ser. É claro, é o que você falou. Eu preciso também ficar atento, porque comunicar com diferentes tipos de níveis numa organização também é importante. Né? Mas não ficar lá só batendo, né? Só lei, só não sei o quê, termos que de repente vai até dificultar, né, o entendimento. Eu acho que vai muito da nossa postura, sabe, Diego? É uma coisa. Sim, A postura exatamente. é algo que eu sempre prego muito lá no Ultrabom, com todo mundo. Quando eu cheguei lá, eu tentei mostrar para eles a minha postura profissional. O que eu sou aqui fora é uma coisa, o que eu sou lá dentro é outra. Então, eu mostrei uma postura firme, mas ao mesmo tempo querendo trazer eles para mim. Não só quem está lá no chão de fábrica, mas até os gestores. Então, claro, no começo, quando eu falava, né, quando eu impunha alguma regra e vinha um gestor e me cortava, eu ficava, meu Deus, então tá, faz do teu jeito. Sim. Mas hoje não. Não que eu vou bater de frente, não que eu vou criar caso. Mas hoje eu consigo ter um jogo de cintura, a gente consegue conversar melhor. Então, assim, eu acho que nada melhor do que a experiência, né? Quando a Yara falava para mim, você vai aprender com a vida. Eu não tinha noção do que era. Hoje eu tenho. A gente aprende aí realmente com a vida. Sim. Cara, que legal. Ó, a última aqui, rapidinho, tá? Fizeram aqui, senão deixa os nossos participantes aqui, se não perguntar isso aqui, os caras não voltam semana que vem. Última, tá tempo aí? Rapidinho, tá bom? Vamos. Você falou quanto aí a questão de auditoria. Anvisa,
Eu acredito que deve ser o órgão que fica mais, né, que tem uma exigência maior com vocês aí. Nesses momentos de auditorias aí de Anvisa, o seu papel, apresentação de documentos, não conformidades ali, vocês já tiveram alguma situação ali, coisa mais grave? E o papel do auditor da Anvisa é uma postura mais assertiva, dá brechas para correção? Como é que é esse processo aí da experiência sua aí com auditores? No caso, né, trazendo para a Anvisa alguma outra auditoria que você teve. Como que foi essa experiência? Na verdade, como que é, né? Essas experiências, e como são essas experiências que quando chega aí o auditor, como é que você comporta? Olha, dá um belo frio na barriga. Porque, assim, apesar da gente sempre fazer o que é certo, manter as documentações sempre em dia, seguindo os procedimentos básicos de segurança, saúde, né, meio ambiente, a gente fica preocupado. Quando fala auditoria, você fala, putz, e agora? E se o cara achar alguma coisa, alguma brecha? Então, assim, você fica meio bitolado, né? Mas como que eu trabalho? Não sei, o pessoal aí, talvez seja até uma dica. Eu sou muito das antigas, eu gosto muito de escrever ali. Você pode ficar digitando ali, para mim, às vezes não entra na minha cabeça. Então, eu pego meu bloquinho, vou anotando o que é requisito meu, o que a segurança precisa apresentar, o que a parte de saúde e meio ambiente precisa apresentar na auditoria. Vou marcando. Vou fazendo tipo um checklist. PCMSO, vamos ver se o PCMSO está em dia. ASO, tem algum ASO, né? Algum exame que está pendente para ser feito? Vamos correr, vamos fazer, né? E aí eu gosto de trabalhar com prazos. Então, se a gente vai ter uma auditoria dia 1º de novembro, então até a última semana de outubro eu tenho que estar com tudo certinho para quando a auditoria acontecer, é só apresentar, não tem erro, né? E assim, passar a tranquilidade para o colaborador lá embaixo, né? No chão de fábrica. Porque como a gente fica meio tenso, imagina eles, né? Então, assim, mostrar para eles, não tem segredo. É só vocês fazerem o que vocês fazem todos os dias, usar os EPIs, tomar cuidado com riscos na operação, tomar cuidado com questões de qualidade, contaminação cruzada do produto, e deixar eles tranquilos que não tem problema. E até hoje, parte de segurança, saúde, meio ambiente, eu não fui pontuada, não. Que bom, show de bola. Eu ia fechar aqui, mas daí é o seguinte, Bárbara, tem mais uma perguntinha. Daí depois você passa para mim a sua chave Pix, que eu vou mandar a sua chave Pix para a pessoa lá pagar a sua hora extra aqui, tá? Era só 20 minutos e passou 12 minutos. Mas vamos lá, rapidinho, é o último, pelo amor de Deus. Essa Fica pergunta aqui, tranquilo. para fechar com chave de ouro. Se sentir confortável, bem. Se não sentir, você fala, deixa para lá, faz outra. Vamos lá. Como que foi lidar com as falhas que você teve ali nessa primeira experiência? Como que foi lidar com isso? Gerou uma certa desânimo? Como é que você acabou, trouxe isso? Como que você mudou o jogo, né? Se podemos dizer, mediante alguma falha. Nossa, Bárbara, não é assim. Nossa, Bárbara, olha, uma falha. Primeira experiência de trabalho, sozinha, tem esse detalhe, né? Tem. Eu acredito que teve, não só com a Bárbara, mas teve comigo e vai ter com todo mundo, né? Daí é cada um. Como que você passou dessa fase aí e hoje aí fala nessa tranquilidade que parece que tá pedindo um pão na padaria, tão tranquilo que tá falando, Estou mas nunca tranquilo, começou né? assim. Como é que foi lidar com essas falhas, ou uma falha, né, que você lembra aí? Como é que foi isso aí? Bom, deixa eu ver como que eu vou falar. Teve sim, Essa aí é tensa, hein? teve sim algumas falhas. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu me cobro muito. É um ponto que eu preciso melhorar, porque eu acredito que tudo tem um limite. A gente não tem que dar conta de tudo. A gente não tem que saber tudo. Mas mesmo assim, eu me cobro demais. Então, eu quero estar certa em tudo. Eu quero, quando a pessoa me procurar para fazer uma pergunta, eu saber ali na ponta da língua. Mas hoje eu mudei bastante, eu mudei muito essa minha visão. Venho mudando, venho melhorando com o tempo.
E eu sou uma pessoa também que eu tenho muita humildade. Eu acho que isso a gente deve levar para a vida. Humildade de bater no peito e falar assim, eu não sei isso. Então, é uma tarefa que a gente tem que ter, né? Levantar a mão e falar assim, olha, eu preciso de ajuda, eu não consigo sozinha. Teve muitas situações que eu senti orgulho, não queria ir atrás. Eu posso até citar um exemplo. Foi o meu primeiro treinamento de brigada de incêndio. Não era eu quem ia fazer, Vai falar, claro, você falou que o fogo era composto por nuvem, por querosene, enfim, vai lá. Não foi nem nesse sentido. Por Sim. exemplo, eu tinha um treinamento para entregar, né? Já estava até atrasado na programação e eu estava sozinha. Minha gestora estava de férias e ninguém queria participar do treinamento e eu estava perdida. Minha vontade era de jogar tudo pro ar e falar, tchau, tô indo embora. Mas aí eu refleti e falei, não, eu sou a pessoa responsável por aquilo ali. As pessoas estão esperando, querendo ou não, eu tenho que ter uma postura. Então, eu deixei meu orgulho de lado, fui lá no gerente, pedi ajuda. Ele, com toda a experiência dele e tranquilidade, ele me ajudou, ele me ensinou como me portar em determinados momentos. E assim, eu me espelho muito nas pessoas. Então, sim, graças a Deus, eu tenho algumas peças chaves aí na minha vida. Foi o pessoal da segurança lá na Invicta, meu primeiro emprego. A Yara, que foi minha gestora no estágio. Então, eu sempre no momento de dúvida, de erro, eu me coloco no lugar dessas pessoas e falava, como elas vão agir? E sim, aí eu tento agir assim com a maior naturalidade e assim, gente, eu sou humana, eu não sei tudo. Sim. E bora pra frente. E segue a vida, e toca pra frente. E toca pra frente. Exato. Ó, bacana, né? Bacana este ponto aí, trabalhado aí, porque é o que eu te falei, existem essas preocupações. Existem essas preocupações, porque em sala de aula, por mais que é um ambiente controlado ali, a gente já assusta, né? Com muito material, com muita coisa, mas tudo tem que ser vivido, né? Tem que ser vivido cada momento. É claro que temos as obrigações, mas sempre ali, né? Possível, na necessidade, levantar a mão, pedir ajuda, porque de fato, igual você falou, ninguém sabe tudo. Não, né? E assim, eu procuro sempre me basear na norma, né? Então, já teve situações do colaborador me trazer uma dúvida, eu não saber responder, e eu falar assim, vem cá, tem uma norma que eu acho que vai falar disso aí. E aí eu pesquisar e grifar e ler com a pessoa, ó, vem cá, vamos ler junto. Então, assim, na dúvida também, vou atrás de quem consegue me ajudar. E assim, é o que eu falei no começo, a gente ter realmente uma rede de apoio, né? Sim. O meu noivo fala que assim, a técnica de segurança surge assim do nada, né? Todo mundo um dá a mão pro outro e todo mundo se ajuda. E realmente, a gente não pode perder esse contato, né? É um ajudando o outro. Exatamente. Olha, vamos ter que encerrar. Fazer o quê, né? A não ser que alguém aí dos participantes erga a mão e banque aí, continue bancando a hora extra da Bárbara, né? Porque... Rapaz, não, se precisar eu volto aqui outros dias. Beleza. Também. Mas daí nós vamos marcar aí de repente um encontro, né? Presencial, seja no Senac, seja algum outro local aí, e fazer esses bate-papos, isso aí é legal também, né? Sim. É bom para o desenvolvimento de todo mundo. Olha, Bárbara, então eu agradeço, tá? Você aí pela disponibilidade, viu? Eu acredito que marca, além de todo o conhecimento, né? Tudo aquelas experiências compartilhadas, eu acredito que a maneira que você conduziu a conversa, tranquila, serena, e isso mostra aí para quem está acompanhando, para quem vai ver o vídeo ainda, né? Sei lá quando, quem acessar vai ver isso aí, que a nossa área é muito boa, é bacana e que é possível, né, se adaptar. É o que você falou, eu não me enxergava naquela função. Eu também não me enxergava falando com ninguém, eu tinha dificuldade de falar com uma pessoa e hoje a gente não para de falar um minuto. E é isso, né? É isso. E assim, então obrigado novamente aí ao pessoal que está, o Douglas, o Ronei, a Dayana, o José Romildo, a Daniele, o Eliakim, tem 2 Dani marcando aqui,
Mas as duas, Dani, muito obrigado também por participar. Segunda-feira, nós estamos de novo, né? Vamos dar uma pausa para a Bárbara, né? Mas em breve, é claro que nós vamos fazer mais uns momentos aí. Tá bom? Então, muito gente, obrigada, boa noite, viu? Obrigado de novo, Bárbara. Se por acaso pintar alguma pergunta aqui para frente, a galera comentar alguma coisa, eu tento te mandar e pode mandar. Tenta ver o que dá para fazer, tá bom? Então, obrigado, sucesso. Continua aí nesse caminho aí, topzera, tá? E com toda certeza, muitos frutos aí você vai ter, né? Vai colher aí durante a vida profissional, tá bom? Amém, obrigada. Valeu, internet hoje foi show de bola, liga lá, provedor, dá parabéns para ele aí, toda a equipe técnica que está aí por trás de você, eu acredito que deve ter uns 30 aí, segurando câmeras, um monte de gente aí, só que não, mas deu tudo valeu certo. mesmo, viu? Show de bola. Então. Valeu, gente, falou, até a próxima, valeu. Até a próxima. Falou.